Então, voltando aqui em relação à pessoalidade do texto, né? Você tem aí o relato realizado em primeira pessoa. Então, ela começa, ou ele, né? Confesso que demorei muito para ler o livro do meu pai. Na primeira vez que li 100 Dias entre o Céu e Mar, né, Desventuras em Série, são todas indicações de livros muito legais, tá? E aí ela começa, ou ele, né, começa a falar e tal, aí vocês podem fazer a leitura da 78, 79, e na página 80 fala sobre as irmãs Klink, né? Quem são essas irmãs? É muito importante a gente saber também quem é o autor, né? Tamara, lá embaixo, na página 79, a gente sabe quem é o autor, Tamara Klink. Então, é um gênero feminino, né? É uma mulher, uma moça que escreve sobre os relatos realizados na África do Sul, o que ela passou na África do Sul, né? Então, as irmãs Klink são filhas da fotógrafa Mariana Klink, do navegador Amir Klink. Olha só, a família toda viaja, né? Porque fotógrafo também viaja e quem navega também, né? Lembrei do Martim da... É Martim da Vila? Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Que fez uma viagem em um barco a remo no Atlântico Sul, saindo do continente africano com destino ao Brasil. Olha que legal, né? Quem gosta de velejar, meu pai gostava muito, né? By the way, a propósito. As gêmeas Tamara e Laura e a irmã caçula Mariana, desde muito nova, escutam as aventuras do pai pelo mundo e o acompanham em algumas delas. Com toda essa bagagem, as garotas decidiram criar um site para compartilhar os relatos de viagens e lugares que já conheceram. Muito legal. Depois, se vocês tiverem interesse, acessem o blog dela, né? O site dela, né, no caso. Então, aí ele dá até indicação, né? Para saber mais, acesse o link indicado e veja que histórias de aventura também acontecem na vida real. Muito legal, né? Na África a gente sabe que né, tem lugares um pouco assim perigosos, né? Em relação à vida selvagem, né? E aí tem a parte dos desertos, né? Então são realmente aventuras, né? Bem interessantes. Né, um local bem interessante de você passar, né? Sei que agora a gente não tá viajando, né? A gente não pode viajar, né? Mas assim, de repente criar um roteiro, né? De viagens que você pretende fazer aí na sua vida, né? Ou das viagens que você já fez né, ao longo da sua vida, da curta vida de vocês, né? Que vocês são muito novinhos, mas tem gente que é mais novo do que eu, por exemplo, né? E que viajou muita coisa, muito mais do que eu, já conhece o Brasil todo, já conhece fora do Brasil. E eu basicamente conheço São Paulo, pouco de São Paulo, conheço um pouco do Espírito Santo, conheço um pouco da Bahia e um pouco de Santa Catarina, né? Da parte do sul que eu conheço. Então são esses lugares aí, né? E Minas Gerais, né? Esqueci de Minas Gerais, que eu conheço, e Pernambuco também, né? São esses lugares para onde eu viajei. Então eu tenho histórias, posso fazer alguns relatos de algumas aventuras que eu passei, né? Coisas assim bem emocionantes. E aí lá na página 82 você tem o que é a Namíbia, né? Eu falei para vocês pesquisarem, né? Namíbia, um dos maiores países africanos, é conhecida por suas exuberantes paisagens e sua diversidade animal. A economia local destaca-se com a produção de diamantes, olha só, diamantes, mas a população ainda sofre com a desigualdade social e racial, ainda, né? A gente sabe que a África do Sul tem um histórico
em relação a essa questão da desigualdade. A gente sabe que em todos os lugares nós temos aqui, a gente nem precisa sair muito, né? A gente não precisa sair muito do lugar para a gente ver essas desigualdades sociais e raciais que nós temos, né? Aqui no Brasil, então, mas na África do Sul o racismo e a desigualdade é bem mais escrachado, bem mais explícito, né? Bem mais à mostra. Então, até há pouco tempo, né? Eles ainda tinham a questão do apartheid, não sei se vocês já ouviram falar do apartheid, né? Separavam brancos e negros, né? Locais de brancos, locais de negros, enfim, era um racismo explícito, né? Um racismo à mostra, né? Aqui a gente tem um racismo disfarçado, né? As pessoas falam que o Brasil não é um país do racismo, mas os dados demonstram outra coisa, né? Se a gente for ver os relatos das pessoas que sofrem racismo no Brasil e a gente vai ver que a coisa não é bem assim, né? Aqui a gente disfarça muito essa questão do racismo. Então, nessa região há 2 desertos, o da Namíbia, então tem um deserto lá, né? E o de Kalahari, que abrigam locais inóspitos e de difícil acesso, né? Pela falta de infraestrutura nas estradas. Então, lá embaixo nós temos assim, um relato de viagem na página 82. Relato de viagem tem como objetivo compartilhar as experiências vividas em uma viagem, obviamente. Geralmente é organizado de forma sequencial. Outro assunto aí, né, que a gente deve relatado de forma sequencial, né? Como isso se dá? Então começa, né, no primeiro dia de aventura, no primeiro dia que a pessoa tá ali, né, os primeiros, né, as primeiras impressões do lugar, né, conforme os fatos que ocorreram. Então ali há uma sequência de fatos, né, até o final da viagem, aquele roteiro que você traça, né, do começo, do início até o final da viagem. A linguagem utilizada é subjetiva. O que isso quer dizer, né? Uma linguagem que não é propriamente algo distanciado, vamos dizer assim. Se é um texto pessoal, se eu tenho uma linguagem na primeira pessoa, vai ser um texto subjetivo, porque ele vai estar falando dele mesmo, né, daquilo que aconteceu com ele. A subjetividade é algo relacionado à pessoalidade também, ao eu, né, que se coloca no texto, tá bom? Então é diferente da notícia, por exemplo, né, que não tem obrigação de falar sobre quem escreve, mas de apenas com caráter de relatar, de denunciar aquilo que os fatos, né? Apresentar os fatos, mas não de uma maneira subjetiva, tá? O subjetivo é quando o autor se coloca, quando ele coloca as experiências dele, pessoais. O subjetivo está ligado ao pessoal, tá? Com o uso da primeira pessoa e verbos no passado. Obviamente, se a gente está falando de narrativa, que o relato que já aconteceu, não tem como eu falar de algo de um tempo no futuro, relatar algo no futuro que ainda vai acontecer, né? Os relatos podem ser publicados em livros, revistas, jornais, sites e blogs. No caso desse aqui da Namíbia, né, foi publicado num site, o site das irmãs lá que a gente falou anteriormente, né, das irmãs Klink, né? Ok, gente? Então é isso. Beijos. Tchau, tchau.